Eu quero que nesta manhã o teu coração, o teu entendimento, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo sejam totalmente disponíveis nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que na medida em que compreendermos o teu amor, ou seja, a tua essência, ou seja, a tua completude, porque Ele é amor, seremos capazes de realizar infinitamente mais do que tudo que você pensou ou sequer conseguiu imaginar, através de um poder que opera em nós. O poder que opera em nós e nos conduz àquilo que nós jamais conseguimos imaginar que suportaríamos, não age nas emergências, nas urgências ou na imediatidade desse século. O imediatismo que tenta conduzir a tua mente te leva ao falso evangelho. O evangelho das urgências, do agora. Deus me fala, Deus me mostra, Deus me salva, Deus me cura. Eu quero hoje, eu quero agora. Mas o infinitamente mais te conduz à compreensão dessa era. Porque se você está cheio da plenitude da divindade, aquele que habita onde não há tempo, agora conduz o teu entendimento àquilo que o relógio não te explica. Você pode se sentar? Isaías profetizava a todo tempo, muitas vezes sendo chamado de louco, porque falava sobre alguém que ainda ia nascer dali 400 anos depois. Qual é a estrutura emocional que um profeta precisa ter para suportar a sua missão? Nós queremos ter bênção na mão de Deus, mas não conseguimos discernir as adversidades. E a maioria de nós desiste ou regride diante dos maiores desafios. Mas eu preciso dizer algo a você. A palavra de Deus diz que os piores dias seriam os últimos dias. E o que eu acho interessante é que o evangelho moderno, ele vai ficando cada vez mais facilitador. Vocês já perceberam isso? Nós caminhamos para os últimos dias, os dias mais difíceis, onde a tua santidade vai ser provada nos mínimos detalhes. Se você deixar, ela vai ser leiloada, muitas vezes até dentro da própria igreja. E no dia da adversidade, o Senhor questiona o teu coração e te pergunta: a quem você serve? As pessoas que te aplaudem? As pessoas que te entendem? As pessoas que te bajulam? Ou ao Deus que entregou o seu próprio Filho para te transportar do reino das trevas para o reino da sua poderosa e maravilhosa luz? Porque se você é movido por Ele, nada, absolutamente nada, e ninguém pode te parar. O espírito do anticristo, o espírito do engano, o espírito do falso evangelho, o espírito da mentira, o espírito das trevas, caminha sobre a terra, passeia entre a igreja e procura estruturas emocionais vulneráveis, pessoas carentes, instáveis, que não têm vida com Deus. Sabe como é o evangélico de hoje? Ele entra no Google para saber se a pessoa é de Deus. Deixa eu ver aqui no YouTube. Porque não ora.
Não tem o Espírito Santo. Deus, deixa eu ver o que estão falando. Porque aí eu vou ver o que estão falando. Aí, assim, tipo assim, né? Uma vez falaram para mim assim: pastora, a senhora é o Jó dessa geração. Aí eu falei: misericórdia. Só porque eu morri? Só porque eu perdi todos os órgãos? Não, com Jó foi muito pior. Quando uma mulher pensa em Jó, qual é a pior desgraça que ela imagina que ele viveu? Pois se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que nos será revelada. Pois a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Todos aqueles que sinceramente creem em Cristo Jesus já foram promovidos à posição de filhos de Deus. Todavia, a plena manifestação de tudo que esse privilégio implica está reservada para os últimos dias. Diga: eu estou vivendo os últimos dias. Talvez ele esteja literalmente presente no encerramento da era da graça. Pode ser hoje, a volta de Cristo. Eu não tenho tempo para me distrair. Eu não tenho tempo para me confundir. Eu não tenho tempo para me deixar enganar e cegar pelo Espírito deste século, que desde a época de Cristo já criava o seu falso evangelho, o falso cristianismo, a superficialidade, o espírito de engano, que se move muitas vezes no meio da teologia, no meio do mistério. E eu preciso saber se você está pronto para discernir o falso do verdadeiro evangelho. Ou será que as suas urgências são mais importantes? Eu não quero saber de falso e nem de verdadeiro. Eu quero saber qual deles vai me curar. É esse, vamos lá. Vai resolver o meu problema? Eu quero Cristo. Mas por que eu quero Cristo? Porque, em primeiro lugar, eu não quero ir para o inferno. Ok. Depois eu quero dar uma melhoradinha na minha vida aqui na terra. Mas espera aí, eu tenho que ser que nem ele? Mas ele não pensava nele mesmo. Ixi, então está ficando estranho. Eu vou voltar para o falso evangelho. O imediatismo é contrário ao eterno, assim como a mentira é contrária à verdade. Assim como as trevas são contrárias à luz. E nessa manhã o Espírito Santo encheu meu coração para falar com você a respeito da era da graça e a resiliência para superar os últimos dias. Os dias em que Deus vai escolher os que não são para confundir os que pensam que são. Vai colocar a mão sobre as autoridades para mostrar que Ele é Deus e todo o poder vem dEle, não de homem nenhum. Aonde Ele vai provar os mestres, os líderes, os profetas, os pastores e todo o rebanho. Porque chegou o tempo em que Ele diz: eu sou o teu pastor. Eu sou. Eu sou.
Eu sou. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Pai, eu intercedo pela tua igreja nesta manhã. Eu clamo por cada uma das pessoas que estão aqui e todas as que estão ouvindo esta mensagem e ainda ouvirão, para que sejam cheias do teu Espírito Santo. E o Deus desse século que cega o entendimento do incrédulo, não necessariamente aquele que não conhece a Jesus, mas muitas vezes aquele que é cheio de incredulidade por causa de suas decepções e dúvidas. Seja repreendida agora esta cegueira, para que resplandeça a luz de Cristo na vida de cada um deles, através da autoridade do nome de Jesus. Seja liberto agora. 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 Em nome de Jesus. Para que o teu entendimento alcance a mente de Cristo. E você possa suportar o tempo no qual você está vivendo agora. Quando a palavra de Deus diz que a própria natureza aguarda ansiosamente para que os filhos sejam revelados, ela nos fala a respeito da revelação que precisa acontecer na sua vida através da manifestação da glória de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que quanto maior o impacto de um ministério, maior a perseguição que ele sofre. A partir do momento em que a glória de Deus se manifesta na sua vida, e você se levanta e se posiciona contra a postura deste século, seja ela qual for, sem se preocupar com as consequências, prepare-se. Jesus teve uma vida completamente normal até os 30 anos. Ninguém tentava apedrejar ele, nem jogar ele de abismo nenhum. Ninguém chamava ele de Beelzebu, nem de falso profeta. Muito pelo contrário, iam lá ver as mesas que ele fazia, os móveis e tal. Admiravam a sabedoria dele. Desde criança ele ensinava os mestres. O que ele não podia era começar a contrariar a religião, os estatutos criados pelos homens, aquilo que é politicamente correto. Ele não podia tirar as coisas do lugar, já estava assim há tanto tempo. Mas ele disse: façam novas todas as coisas. Existe 90 dias mais ou menos que eu estou indo a pouquíssimos lugares. Metade desse tempo eu achei que ia morrer. Depois eu lembrei que já tinha morrido. E o Senhor me levou para a casa do oleiro. E falou: filha, você esqueceu que eu te reconstruo quantas vezes for preciso? Filha, você se esqueceu das minhas mãos, que já te refizeram tantas vezes? Senhor, por que comigo? E aí começam as perguntas. E o Espírito Santo diz: pode fazer todas elas que eu te respondo uma por uma. Não fuja da minha presença. Quando estiver doendo alguma coisa em você, fale comigo, porque eu tenho todas as tuas respostas. Todas as tuas respostas. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos como orar. Mas nesses últimos anos o Senhor me matriculou na escola do perdão.
na escola da ousadia. E então eu tenho meditado a respeito da vida dos profetas e de grandes homens de Deus e heróis da fé, e visto como Deus forjava o caráter daquelas pessoas. E então eu parei para pensar em algumas das palavras que Deus me disse nos momentos mais poderosos de intimidade com Ele, depois que Ele me ressuscitou. E Ele sempre dizia: eu te trouxe para anunciar a volta de Jesus. Eu te trouxe para preparar a igreja para a volta de Jesus. E eu dizia: Senhor, mas esse trabalho é muito grande. As pessoas não estão entendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, como o Senhor vai fazer isso? E eu venho pregando a respeito dos últimos dias, da volta de Cristo, para quem acompanha o meu ministério, já há pelo menos uns 3 ou 4 anos. E sem cessar eu digo, como Paulo disse a Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, que os últimos dias seriam terríveis, que os homens iriam amar somente a si mesmos, seriam gananciosos, apaixonados, amantes do dinheiro, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais e aos líderes espirituais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade. E aí Paulo fala para aqueles de dentro da igreja: que falam o que você quer ouvir, que se oferecem para ser a família que você não teve, mas que sutilmente introduzem em você o evangelho que não funciona, porque não te santifica, porque não te confronta, porque não te exorta, porque não te ensina, porque não te cura, porque não te faz parecido com Ele. E então eu comecei a estudar a vida de Paulo. E eu vi que, assim como eu, Paulo aqui escrevia o que ele de fato estava vivendo. Porque aquele homem abandonou todo o status que ele tinha para viver de um ministério que ele não precisava. Um dos homens mais inteligentes da sua época. Falava diversas línguas. Judeu criado aos pés de Gamaliel, mas nascido em Roma com privilégios romanos. Ele não escolheu a Cristo, Cristo escolheu ele. Porque Deus é tão misericordioso que Ele olha para um assassino, para um aniquilador de cristãos, e diz: eu quero você. O que será que Deus permitiu que acontecesse na vida de Paulo para que ele tivesse estrutura emocional para completar a sua carreira? Ele estava vivendo a plenitude do Espírito, mas tantas quantas prisões ele mesmo mandou prender, ele colheu depois sendo preso. E ele dizia: tua graça me basta, 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 tua graça me basta. Paulo, você tá maluco? Era para você estar em depressão e você fica com esse papinho de alegrem-se.
Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo, você está sendo açoitado, acorda. Tem alguma coisa errada em você. Está rindo de quê? Estão falando mal de você. Sabe aquela igreja que você fundou naquela cidade onde você pagou um preço enorme? Todo mundo conheceu a Cristo através da tua vida? Pois é, está todo mundo dizendo que você está preso, que você naufragou, que você foi para uma ilha deserta, que tinha uma cobra lá e a cobra ainda te picou. E eles estão discutindo que pecado será que você cometeu. E até hoje o povo ainda fica querendo descobrir qual que era o espinho na carne dele. A especulação não termina. Agora você imagina se Paulo para de fazer o que ele está fazendo para se preocupar com o que as pessoas estão falando. Talvez eu não estaria aqui nem você, porque ele foi um dos maiores líderes do cristianismo. Há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Senhor, está doendo, eu vou parar. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Mas está doendo, Deus. Há remédio no meu colo. Há um bálsamo na minha presença. Vem mais perto. Eu estou te preparando para os últimos dias. Você acha que está difícil? A palavra disse, vai piorar. Se a popularidade de Cristo fosse medida para concluir os seus acertos, ele tinha sido um grande fracasso. Porque na hora que ele estava arrancando a tua vida do inferno, ele estava só. Sabe aquele povo que não largava dele? Sabe aquela fila de espera de agenda? O povo que ele está atravessando o rio está na margem do rio. Jesus, me dá uma migalhinha do que cai da tua mesa. Senhor, Senhor, filho de Davi. Sabe esses? Algumas dessas figurinhas eram exatamente as mesmas que estavam gritando: Barrabás! Agora você imagina Jesus ali olhando os mesmos rostos. Já orei por você. Já orei por você. Já ensinei você. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu não faço por eles, eu faço por ti, porque obedeço às tuas ordens. E eu não vou ressuscitar com traumas. Depois que eu ressuscitar, eu vou lá conversar com Pedro. Ou o diabo está achando que eu vou ficar magoadinha? Noé, o primeiro homem da Bíblia, convidado para ser do clube dos loucos. Meu filho, é o seguinte, nunca choveu sobre a terra, mas vai vir um dilúvio. O que é dilúvio? É a água do céu, mas nunca caiu água do céu. Como assim água do céu? Você imagina se você nunca tivesse visto chuva.
Nunca choveu. Deus te chama sozinho no teu quarto e diz só para você, sem testemunhas. Vai ter um dilúvio. Constrói um barco. Mas ninguém acredita que você ouviu isso. Vocês acham que Noé não tinha amigos, não tinha profissão, não tinha sua preocupaçãozinha, não tinha rede social, né, na época, graças a Deus. Mas ele tinha ali seus amigos, o que vão pensar de mim, o que não vão pensar de mim. Poxa, como é que eu vou conseguir licença do meu emprego? Como é que eu vou pagar minhas contas? Pô, Deus me manda do nada construir uma arca. Não tem nem madeira para isso tudo. E ainda tem que colocar um monte de bicho, eu tenho alergia, sei lá. Acho que não tinha alergia naquela época ainda também, não. E quanto tempo eu vou ficar nessa arca? Não, peraí, eu vou ter que levar minha nora, meu genro. Ah, não, com a minha mulher numa arca. Eu e ela e eu. Esse tempo todo. Sei lá quantos anos. Meses. Se Cristo já tivesse vindo, ele diria: o sangue de Jesus tem poder. E a Bíblia diz que algo muito sério aconteceu naquela época. Em Gênesis 6, você vai ler essa história. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Naquela época, você imagina o descontentamento de Deus com relação à humanidade hoje? Eu quero saber se você pode ser um Noé. Porque a Bíblia diz que Deus procurou um homem íntegro, reto, santo, que não se preocupava com o que as pessoas estavam pensando ou dizendo. Ele era absolutamente obediente nos mínimos detalhes. E ele fazia o que Deus manda, não o que as pessoas esperam. Porque se ele fosse aquele cara do lobby, ele ia arrumar uns ingressos extra para entrar na arca. Vou fazer um espacinho ali do lado de fora, de repente, sem teto. O pessoal se molha, mas sobrevive. E vou vender. Pensa, vou ter que começar uma nova terra, do nada, sem nada. Tem que levar as pessoas de influência. Não tem sala VIP na arca? Peraí, Deus! E aquele cara que sempre me empresta, estou precisando, eu não posso levar ele não? Deus, e o pastor que ora quando eu estou desesperado? Sem aquela unção, aquela oração, eu não sobrevivo. Põe ele na arca, põe ele na arca, Deus. Não, é você e eu. Peraí. Eu não posso colocar ninguém. É só eu, minha mulher e minha família, sendo que a minha família ainda está indo meio contrariada. Porque o Senhor falou foi comigo. Então eu tenho que desenvolver a minha credibilidade dentro de casa. Nesse processo, enquanto eu construo essa arca, eu tenho que ter um bom testemunho familiar. Eu tenho que fazer com que a minha família acredite que eu ouço a voz de Deus. Eu tenho que amar e suportar tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos e fazer com excelência. Tá bom, Senhor, eu farei. Um homem justo, um homem íntegro, entre todos os seus contemporâneos, porque ele andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Noé andava com Deus. Eu acho que você está seguindo tanta gente que você esqueceu de seguir Jesus. Você deu um follow ali nele porque esbarrou o dedo, sabe como é que é?
Porque assim, falando nessa linguagem, vocês entendem, né? Clica em receber notificações, pode ser? No céu? Senhor, quando o Senhor falar, eu quero ouvir plim. Eu quero estar por dentro de tudo. Eu quero saber pelo que eu tenho que orar. A igreja está sendo perseguida aonde? Deus, eu estou na terra para fazer infinitamente mais. Com o seu poder em mim. Qual é a agenda do dia? É com o Senhor que eu ando. Quais são os compromissos para agora, para esse semestre, para esse ano, para essa década? Para quem que eu vivo? Para quem eu vivo? Se você quiser seguir o falso evangelho, não me escute. Ele não exige nada de você. Mas se você quiser vida abundante, de dentro para fora. Se você quiser se tornar resiliente, simples e única, exclusivamente pelo poder do Espírito Santo que habita em você. O que é resiliência? É a capacidade de suportar o insuportável. Se você quer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, mas Deus preparou para aqueles que verdadeiramente o amam acima de todas as coisas, pessoas e negócios. Então ouça as palavras de Jesus Cristo a respeito dos últimos dias. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem os céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. O dia do Senhor era uma expressão que em todo o Antigo Testamento se referia ao dia em que Jesus voltará em glória para levar seu povo, a igreja, para a Nova Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus, nem sequer cogitou querer saber que dia seria, porque o coração dele era submisso e obediente, assim como o é ao Pai. E ele vivia pela fé, como todo ser humano deve viver. Sendo que da sua própria volta o dia, nem ele mesmo sabia. Enquanto nós pedimos explicação a Deus para tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para quê? Quando? Por quê? E se eu for? E se eu não for? E se eu ficar? E se ele for? E se ele vir? E se ele vai? E se ele fez? Ah não, Deus, mas como assim? Se o Senhor não me explicar, não vou fazer nada. E Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Porque como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, se casando, se oferecendo em patrimônio, adquirindo coisas, vendendo coisas. Noé estava completamente focado na sua missão e naquilo ao qual o Senhor falou ao seu coração, sozinho no seu quarto. Eu quero saber o que Deus falou para você, sozinho dentro do seu quarto. Se não falou ainda, você precisa buscá-lo até que Ele te diga qual é a tua missão. Porque não existe outra digital no planeta igual à sua. E com a tua digital, existe uma porta que só pode ser aberta por você. O tempo está passando mais rápido do que antes.
As oportunidades estão se perdendo. E quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, ele deixa muito claro que a responsabilidade de desenvolver e gerir aquilo que Deus te deu é sua e não dele. E que em algum momento ele vai te perguntar: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Eu te dei livre acesso a Deus. Eu te dei poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos. Eu te dei intimidade com o El Shaddai, que te supre como pai e mãe e te amamenta. O Todo-Poderoso, o Deus que é suficiente, que restaura a tua alma, não importa o seu passado. Eu te entreguei meu filho, que te ensinou a perdoar o imperdoável e amar quem não merece, livrando a tua alma da amargura, assim como Paulo sobreviveu até o fim, perseguido, caluniado, injustiçado, escravo da graça por amor, e ainda assim não foi amargurado. O que você fez com o que eu te dei? O que você faz com o que eu te dei? E Jesus, falando com os discípulos, disse: Noé entrou na arca. As pessoas não notaram. Chegou o dilúvio e levou a todos. Assim, disse Jesus, ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Pois o Filho do Homem virá no momento, leia na sua Bíblia, verso 44 do capítulo 24 de Mateus. O Filho do Homem virá no momento em que você menos espera. É claro que quando a gente imagina um arrebatamento, a gente pensa que é naquela hora que a gente está adorando assim, né? Senhor, te adoro, Rei. Me leva, me leva, me leva. Aí ele vem e... A gente não pensa que ele vai voltar naquela hora que você foi traído. Pá! A gente não pensa que ele vai voltar naquela hora que você está com ódio. A gente não pensa que ele vai voltar naquele momento que você está pensando em pecar, e você está planejando o teu pecado, e você está ali envolvido com a tua carne, você está cheio da tua alma. A gente não pensa que ele vai voltar no momento, no dia da tua vingança, mas é aquela vingancinha sua, não é a dele não. A gente não pensa que ele pode voltar no momento do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, dos nossos 5 minutos. Quem aqui tem seus 5 minutos? Ninguém? Jesus disse: o Filho do Homem virá no momento em que menos espero. Você quer estar pronto para os últimos dias? Você vai precisar suportar a pressão. Você quer estar pronto para os últimos dias?
Você precisa aprender a preservar a tua santidade, a tua integridade, a tua vida com Deus, a tua moral, a tua consciência limpa, inculpável, lavada pelo sangue de Jesus. A tua vida, o teu comportamento coerente. Assim como Paulo ensina aos líderes de sua época. Ainda que você tenha que voltar para a casa do oleiro, porque este mundo é mau. O Senhor vai te purificar, te restaurar, te refazer, te tornando útil para toda boa obra. De novo. O Senhor te chama para as mãos do oleiro nessa manhã. Porque talvez você esteja com uma rachadura antiga que está te impedindo de reter a unção. Você não conseguiu suportar, você achou que era maior que você o que você passou. Mas nessa manhã eu estou aqui para dizer para você que nem a morte, nem a vida, Jó disse assim: o que eu mais temia me sobreveio. Eu estou começando a achar que eu sou Jó mesmo. O povo estava profetizando e eu não sabia. Mas o final da história dele foi legal. Vamos seguir. Aí Jesus te pergunta: quer desistir? Aí você diz assim: mas para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Não há absolutamente nada que seja irrecuperável para Deus, a não ser aqueles que desistem da lucidez do arrependimento e da verdade e da graça do verdadeiro evangelho. Se você quiser discernimento para os últimos dias, abra-se nessa manhã, porque o Senhor vai te dar. Fica de pé no lugar onde você está, por favor. Você precisa ter a intimidade com Deus que Noé tinha. Você precisa ter a obediência que Noé tinha. Você precisa ter a integridade e a justiça que Noé tinha. Porque Jesus disse: os últimos dias serão assim. O que ele estava querendo dizer com aquela analogia? Seja como Noé. E se tiver pressão na arca, aguenta. Porque o dilúvio vai passar. A pombinha vai voltar. E eu vou te dar uma terra limpinha para você recomeçar. Hey! O tempo é um desafio para a ansiedade, mas Ele é o Pai da eternidade. Você quer ser cheio da inteira plenitude da divindade. Aprenda a lidar com o tempo. Se há alguma rachadura no teu coração,
como aquele vaso estragado nas mãos do oleiro, revelado a Jeremias. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, como um ato simbólico e profético diante do Espírito Santo de Deus que está aqui. E apresente o teu caráter diante de Deus. Existem pessoas que você não conseguia perdoar. A tua boca foi usada para contaminar outras pessoas. O teu coração não foi compassivo, piedoso, misericordioso com aqueles que erraram ou foram fracos. E você se inflamou de ódio. Você está contaminado com o falso evangelho. Vem aqui à frente e peça ao Espírito Santo que abra os teus olhos, para que você não seja enganado. Porque até a volta de Cristo, acredite, vai acontecer de tudo para que você se perca. E Ele vai voltar no momento em que você menos espera. Não há desculpas. Complete a tua carreira. Guarde a tua fé. Perdoe aqueles que te ofendem. Perdoe os teus traidores. Senhor, é impossível. Por isso Ele disse: eu sou o Deus do impossível. Se você quer que eu habite em você, você vai perdoar como eu perdoo. Eu sou o mestre do perdão. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Permita que o Espírito Santo conduza a tua mentalidade a uma nova dimensão de entendimento. Ainda que as pessoas não te entendam, você sabe quem você é em Deus. E o dilúvio vai passar. O dilúvio vai passar. Porque Ele mesmo disse que tudo passa. Apenas as suas palavras jamais passarão. Tenha o seu momento de intimidade com teu Pai para clamar pela tua alma, pela tua cura, pela tua restauração. E diga: Deus, me dê mais fé, mais fé, mais fé. A certeza do teu amor por mim, a certeza do teu propósito na minha vida, a certeza de que o Senhor está comigo. Fortalece o meu coração, arranca as minhas inseguranças. Me empresta a coragem de Davi. Certamente ele veio de ti. Naquele momento em que destruiu Golias, ele certamente estava cheio do teu espírito. Então que esse mesmo espírito me preencha hoje. E que eu não tenha dúvida, mas que eu possa ser inofensivo como uma pomba, mas absolutamente equilibrado e certeiro como uma serpente. Espírito Santo de Deus, faz o que só tu fazes. Espírito Santo de Deus, sonda-me, sonda-me. Eu quero o bom pastor, o bom pastor, o bom pastor.
Eu me abro. Diga a Deus, eu me abro para um tempo de purificação. Tudo aquilo que é falso, que é passageiro, seja arrancado de mim. E a autenticidade do Teu Espírito Santo me transforme naquilo que o Senhor sonhou que eu fosse, para que eu faça o que o Senhor quer que eu faça. Com a mesma diligência de Noé. Porque durante o dilúvio eu não posso afundar. Seja cheio do Espírito Santo. 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 E adore a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Devolva a Ele o senhorio das tuas emoções, dos teus pensamentos, das tuas reações, dos teus projetos, do teu ministério. Devolve a Ele o senhorio da tua vida espiritual, da tua conduta devocional. Devolve a Ele. Devolve a Ele o governo sobre os teus projetos, as tuas ideias. Eu não sei se você está escravizado pela inércia ou se você está escravizado pela compulsão de fazer exatamente o que não deve. Seja livre agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus, Santo Espírito, está aqui. Ele é santo. Ele sussurra. Se a tua alma silenciar, vai ouvir a sua voz. Operando em nossos corações. Opera em mim, Espírito Santo, constantemente, para que eu suporte aquele que fez a ferida, Ele mesmo a curou. Os feridos de alma são curados. Não há impossível. Ele restaura tudo. Mas talvez seja necessário que você passe por determinadas situações a fim de que você adquira a habilidade de discernir o falso do verdadeiro. Não subestime os últimos dias. Não queira agradar as pessoas, deixa Deus te preparar. Ele não tem compromisso com a tua vontade, com o teu sonho pessoal. É você que tem compromisso com a vontade dele. Os cativos e oprimidos, livres são. O verdadeiro evangelho não está em promoção. Os enfermos e doentes são sarados.
Seja curado agora, em nome de Jesus. Pois o Espírito de Deus está em ti agora. O reino é dele. O reino é dele. O culto é para ele. O reino é dele. O reino é dele. Dele, por ele, para ele, para ele, para ele, para ele. Pai, envia os teus anjos agora para fazer aquilo que lhe apraz. Diga: Pai, eu não quero ser aquela multidão que gritava na beira do rio e depois dizia: crucifica. Pai, quero ser como João, prostrado aos pés de Cristo até o último segundo. Porque o meu negócio é contigo e com mais ninguém. Porque o reino é teu, o poder é teu, a glória é tua, a majestade é tua. Teu, teu, teu. E eu declaro que sobre o altar de Deus caiam todos os falsos profetas. E quem conhece a Bíblia não se escandaliza, porque ela disse que ia ser assim. Chega de colocar as coisas para debaixo do tapete. Purifica, Deus, custe o que custar. Custe quem custar, mesmo que seja eu. Porque o reino é teu. 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 E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais.
mais e mais, mais e mais. E eu dizia: Senhor, como assim? Jó dos últimos dias? Não. Jó ficou sozinho. Ele era muito rico, bajulado. Todo mundo queria selfie com ele. Mas depois, o pessoal tinha nojo dele. E ele não abandonava o Deus da sua vida. Então o Senhor diz: o mesmo Espírito que movia sobre ele, o mesmo Espírito que inspirou essa história para ser modelo para tantos profetas, tantos sacerdotes, homens e mulheres, é o Espírito que quer preencher você. Você pode suportar, sim. Você pode suportar as tentações, sim. Seja maior que as suas desculpas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou imaginado, segundo o poder do perdão, da sabedoria, da compaixão, da generosidade, da hospitalidade, da gratidão, do amor, do arrependimento, da humildade que opera em você. Em você. Em você. Em você. Em você. Deus está em